Atenção, o que você vai ver neste vídeo vai mexer com as suas certezas sobre relacionamentos modernos. Mulheres que acreditaram na liberdade, na independência e no tempo infinito estão agora desesperadas, arrependidas e enfrentando as consequências de suas escolhas. Fique comigo até o final, porque cada relato vai abrir os seus olhos de uma forma que você nunca imaginou. E não se esqueça, já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Pasmem, agora a mulher tem prazo de validade. Eu acabei de postar um vídeo sobre coisas que te faz ser uma mulher facilmente manipulada e eu falo sobre esse prazo de validade que agora a sociedade criou, né, pra nos pressionar cada vez mais, não é mesmo? E, gente, é absurdo o quanto que estão colocando na mente de um monte de jovem de menos de 25 anos, que você tem que estar casada, já tá com filho, já tem marido, já tem isso. E o que que tá acontecendo? Presta atenção, o que que tá acontecendo? Um monte de mulher desesperada pra ter relacionamento. Um monte de jovem de menos de 21 anos. E até mulheres depois de 30 que acham que vão morrer sozinhas porque passaram do prazo de validade. E sempre taxando a gente como produtos, não é mesmo? Que a gente é um produto, né? E é bizarro o que tá acontecendo na sociedade. É bizarro o quanto de jovem que aceita qualquer coisa que se envolve com gente manipuladora, sabe? E não larga porque tem medo de ficar sozinha. Ou mulher que já casou e tá lá sendo violentada, né, pelo próprio marido e não larga porque o prazo de validade tá acabando ou porque precisa já formar família, porque tem medo de ficar sozinha. Gente, que isso? Que isso? Não, e eu acho muito bonito uma mulher jovem, casada, com filhos, com família. Eu aprecio isso, acho bonito. Mas quando se tem uma família funcional, quando se tem um marido que presta, não é mesmo? E aí o que acontece? Um cara que te trata mal, que te bate, uma pessoa que não te respeita, só porque ela é recíproca de alguma forma com você, ou só porque a pessoa tá te dando migalhas, é o amor da sua vida. E dentro do Atração Secreta eu falo disso, tá? Disso tem uma aula onde eu falo só disso, sobre você saber escolher. Entende? Eu falo de conquista, reconquista aqui, mas eu falo de reconquista quando a pessoa vale a pena. Agora você quer ficar tentando bater um martelo com uma pessoa que você sabe que não vale a pena, mas tem medo de largar porque tá com medo de ficar sozinha. Gente, que medo é esse de você com você mesma? Parem de usar casamento ou homem como garantia da vida de vocês. Ai, porque eu quero um homem provedor. Quem não quer um homem provedor, gente? Quem que não quer? Mas a questão é, eu quero um homem provedor e eu vou viver a minha vida em busca desse homem provedor, porque essa é a única chance de eu mudar de vida. Não quer trabalhar, não quer estudar, né? Não quer fazer nada. Aí acha que casamento é a única opção, né? Meu sonho é ser mãe, o sonho de todas nós é ser mãe, meu bem. Mas não é porque seu sonho é ser mãe que você vai de qualquer maneira fazer com que o pai dos seus futuros filhos seja um cara que nem sequer faz questão de cuidar de você. Imagine se ele faria questão de cuidar dos seus filhos. Cuidado com essa ideia. Ela critica a ideia de prazo de validade da mulher, mas na prática mostra exatamente o efeito dessa pressão. Jovens aceitando relacionamentos ruins por medo de ficarem sozinhas. E mulheres de 30 ou mais presas a homens tóxicos porque acreditam que não terão outra chance. Esse medo não existiria se, no auge da juventude, muitas não tivessem desperdiçado tempo com curtição e relacionamento sem futuro. A verdade é que o valor da mulher no mercado de relacionamento diminui com a idade, principalmente quando o assunto é formar família. E fingir que isso não existe só aumenta a frustração. Recentemente viralizou uma postagem de um cara falando sobre as mulheres de 30 a mais que estão solteiras. De acordo com o Lindinho, as mulheres 30 a mais estão solteiras, são bonitas, são trabalhadoras, são independentes, elas têm problema.
significa que o problema está nelas e não nos outros. Elas têm que rever a postura que elas estão tomando. Porque normalmente, 30 a mais, ou a pessoa está muito traumatizada com algum relacionamento que não foi superado, ou que ela focou tanto na vida profissional que ela virou uma pessoa amargurada, revoltada, ou só é chata mesmo, que ninguém suporta. Uma mulher chata que não consegue sustentar um homem, que não consegue segurar um homem, porque os homens são maravilhosos, né? Porque os homens estão perfeitos. E ainda ele fala que as mulheres não estão femininas mais. Perderam a feminilidade. Óbvio, a gente perdeu para os homens. Porque ultimamente eu só recebo mensagem tipo assim: ai, a mulher que tem que chegar, a mulher que tem que pedir, a mulher que tem que isso, a mulher que tem que aquilo. Então as mulheres estão tendo que tomar a rédea dos homens. A gente está tendo que pegar o lado masculino e o cara pegar o lado feminino. Então a gente que tem que chegar nos princesos. A gente tem que chegar no bar, botar a mãozinha na mesa e falar: e aí, cara, tudo bem? E aí, gato? Tá solteiro? Quer passar o WhatsApp? Vamos conversar mais tarde? Quer ir no banheirinho? E aí, como vai ser? Os caras não querem pagar a conta, porque acham que pagar a conta significa bancar uma mulher. Amigo, você não sabe o que é bancar uma mulher. Abrir a porta do carro, afastar a cadeira para a mulher sentar, o romantismo, o básico, o cavalheiro, o homem, o provedor. Aí você sendo um homem, a mulher vai ser feminina. Porque finalmente o homem deu essa possibilidade da feminilidade surgir, da gente se sentir feminina. Mas não, agora os homens estão sendo pedidos em casamento. Os homens, a mulher tá tendo que ajoelhar e pedir o cara em casamento, senão o cara não toma atitude. A mulher que tem que ir pegar o carro e ir até o cara na cidade dela. A mulher tem que fazer surpresa, chegar lá no aeroporto com um buquê de rosas. Os homens estão esperando isso. Porque o que eu recebo é mais assim: ai, se eu der um buquê de rosa, o que você vai me dar em troca? Se eu for um cara simpático, o que você vai me dar em troca, hein? Pra você ter um simpático assim, você vai merecer? Tá tudo numa base da troca. E eu vi uma reportagem muito linda e maravilhosa de uma menina que falou que o pai dela morreu de câncer. E o pai dela contratou uma floricultura para dar buquês e flores para a filha em todas as ocasiões especiais até uma certa idade. E ela fala: como é que ela vai aceitar menos de um cara tendo isso de exemplo de homem? Ela teve esse exemplo de homem na vida dela. Como que ela vai exigir? Ela vai aceitar menos do que isso? Como é que ela vai aceitar um cara que não quer nem pagar a conta de um jantar? Buscar ela em casa, abrir a porta do carro, dar uma rosa, dar um chocolate, dar um mimo, dar um carinho, dar uma base, um respeito, uma postura de homem decente. Homem dando a possibilidade da mulher ser feminina, dela voltar a esse posto que a gente deve voltar. Não tô falando de feminista, tô falando de feminino e masculino. As coisas infelizmente se inverteram e agora tá esse caos. Aqui no meu TikTok eu sempre falo, eu não ponho minha mão no fogo por nenhum. Eu falo no caos geral a respeito de relacionamento. Nunca defendi o homem e nem a mulher. Eu tô falando realmente do caos de um todo. Só que esse cara me revoltou falando só das mulheres. Agora eu tô esperando ele fazer uma postagem de por que os homens 30 a mais estão solteiros. Porque saiu muita asneira falando sobre as mulheres. Não sei se vocês concordam comigo. Ela reclama que os homens perderam o romantismo e que agora é a mulher quem precisa tomar iniciativa, pagar contas e até pedir em casamento. Mas não percebe que isso é consequência direta de décadas de feminismo, que desmontou a complementaridade natural entre homem e mulher. Os homens, cansados de serem desvalorizados e usados, simplesmente pararam de assumir o papel que antes era deles. Se a mulher quer voltar a ser tratada com cavalheirismo, precisa também resgatar sua feminilidade e reconhecer que existe um equilíbrio natural. O homem provê e protege. A mulher inspira e constrói o lar. Quando os papéis se confundem, o caos é inevitável. Gente, cheguei agora de um jantar com um grande amigo. E é muito engraçado que todo mundo fala assim, sei, amigo. Mas, gente, vamos falar a verdade. Que mulher nesse mundo sai de um relacionamento de quase 4 anos, de certa forma, com o coraçãozinho machucado, e depois vai querer outro namoro assim? Gente, pelo amor de Deus, vamos com calma. Aí a galera acha que ou você vai sair de um relacionamento e namorar, ou você vai sair de um namoro e você vai ficar com todo mundo o tempo inteiro, sair só pra beijar na boca.
Gente, quando a gente já tem 28 anos pra cima, as coisas mudam, gente. Mala e mala, a gente dá beijo. Quando o pessoal tá pensando que, não, o nosso negócio é sair, eu não bebo, mas beber, rir, zoar, falar mal dos outros. Esquece esse negócio de pegação. Já foi um tempo. Sou de 95, as coisas estão mudando. Dói na alma, né, gente? Saber que a gente tá ficando mais velho. Mas, em compensação, acho que é muito questão de amadurecimento. E é muito engraçado que as coisas fúteis que antes, de certa forma, a gente olhava e falava, nossa, se tornam tão superficiais. Então, hoje, pra eu me relacionar com alguém, pra eu dar um beijo, precisa ter ligação, precisa ter conexão, ter desejo, inúmeros fatores. E até ter tudo isso, gente, por incrível que pareça, não é questão de beleza. São muitos fatores que influenciam. Então, doido quem pensa que a vida da solteira de 28 pra cima é pegação, tá? Ela fala com orgulho que aos 28 já não é mais tempo de pegação e que agora busca algo sério, conexão e amadurecimento. Mas essa maturidade chega tarde. Quando era mais nova, provavelmente viveu de superficialidade e diversão. E só agora percebe que precisa de algo mais profundo. O problema é que os homens que realmente buscam um compromisso sério geralmente procuram mulheres mais jovens para construir família. E aí muitas acabam descobrindo que o mercado não é mais o mesmo. O arrependimento vem mascarado de amadurecimento. Não se case, não tenha filhos, seja mulher empoderada e independente. Que você não dependa de homem para nada. Esse discurso da sociedade moderna tem feito muitas mulheres ficarem com uma cobrança muito grande, sem contar a sobrecarga e a exaustão. E no final das contas, qual que é o sentido de tudo isso? Algumas coisas estão sendo consideradas como ultrapassadas, mas eu preciso te lembrar aqui. Valores clássicos, valores de vida, isso nunca sai de moda. Isso é sempre muito atual. Mas em algum momento da rota, do percurso, fizeram a gente acreditar que isso já não era mais válido. E agora nós vamos ter que refazer a rota, andando meio que na contramão. Resgatando aquilo que a gente desdenhou, que a gente foi deixando por um discurso que já não está mais colando com a realidade. Muitas mulheres se dando conta da idade que está somente agora, porque correram tanto atrás dessa independência, do empoderamento, e agora já estão aí na casa dos 40, 45, e já vê que não tem mais a facilidade de encontrar talvez um par como tinha nos seus 20, 25 anos. O período reprodutório já não é mais o mesmo de uma menina de 20, 25 anos. Mas se você escolheu isso, está feliz com isso, está tudo bem também. Eu estou dizendo aqui que tem um monte de gente que não está, mas se esconde atrás desse discurso, porque é difícil de admitir que foi influenciado por uma escolha que não era a escolha que queria. Era uma moda, era uma crença que vem da família. A mãe que teve um relacionamento fracassado e falou na sua cabeça a vida inteira, não casa não, casamento é dor de cabeça, homem não presta, homem isso, homem aquilo. E você querendo fazer totalmente diferente da sua mãe, da sua família, das mulheres do seu sistema familiar. E aí você levantou aquela bandeira, eu vou fazer a justiça, eu vou fazer diferente de todas essas mulheres. E realmente você fez. Só que você também não está bem. Você julgava essas mulheres por não serem felizes. Mas no final das contas você também não está. Muito cruel, né? Pois é, mas nunca é tarde para reconhecer que dá para recomeçar, dá para refazer, talvez com um pouco mais de trabalho. Mas a vida é essa. Então, chegou o momento da contramão. Resgatar os valores clássicos. Não se importa com o que as pessoas vão dizer a respeito disso. Está tudo bem. É a sua vida, a sua história. O que as pessoas estão pensando sobre, isso é problema delas. Cuide daquilo que é valor e princípio para você e segue em frente com a meta e com o sonho. Ela reconhece claramente que o discurso moderno de independência e rejeição ao casamento levou muitas a chegarem aos 40 arrependidas, sem marido, sem filhos e com pouco tempo biológico para recomeçar. Isso é o retrato de uma geração enganada por ideologias que desprezaram valores clássicos como família, maternidade e parceria duradoura. Ela mesma admite que muitas mulheres seguem repetindo esse discurso de empoderamento para esconder a frustração. Essa fala é honesta. A vida moderna prometeu felicidade, mas entregou solidão.